aí vamos lá, Paulo se joga e vê como, ó, o verso 2, olha aí. Verso 2: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Pronto, ele se acha apóstolo da esperança. E deixa eu dizer uma coisa, essa verdade aqui, o pastor Wagner falou ali, essa verdade aqui é a revelação. A verdade aqui, por isso que quando Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade, não é isso? Tem a verdade dos estoicos, tem a verdade dos epicureus, tem a verdade das escolas de Frankfurt, tem a verdade das escolas platônica, aristotélica, mas aqui Paulo, ele sabia tudo isso. Mas essa tua, qual é essa? Que verdade é essa tua? Que aí eles dizem que não existe verdade absoluta, não é assim? Ela é relativa. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a... E quando Paulo diz, me foi revelada a verdade, ele está falando da verdade doutrinária do projeto de Deus, que foi revelado pela fé. Que ele chama tudo isso de quê? Mistério. E mistério não se conquista com um livro de búzios, nem com pedras mágicas. Revelação de Deus. Aí quando você lê, nós vamos ler agora 1 Coríntios 2, 8, 9, principalmente o 9, a Bíblia diz, aquilo que o olho não viu, e o ouvido não, e nem subiu ao coração do homem. A gente pensa que é coisa que Deus vai preparar lá no céu. Não, ele estava falando é que Deus revelou. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não, e nem sequer desceu ao coração, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o... Mas o que ele preparou? Jesus Cristo desde a eternidade. E aí o mistério foi revelado para Paulo. E Paulo, quando recebe a palavra, ele agora se vê um pregador, um apóstolo da esperança. Oh, irmão, quando você tem um conhecimento da piedade, que é na verdade, você é um apóstolo que leva a mensagem da esperança. Você é um apóstolo que leva a mensagem da vida eterna. Você é um apóstolo que leva a verdade que salva. Olha aí o verso 3, vamos lá. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Peraí, lê de novo isso aí, lê de novo. Mas no seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Os propósitos de Deus começaram a ser revelados na terra a partir da pregação. Olha como isso aqui é lindo, gente. Olha como isso aqui é maravilhoso. A pregação agora, ela revela os propósitos de Deus. É por isso que Paulo, ele disse em 2 Timóteo 4:2, pregue a tempo e fora de tempo. Meu Deus do céu, bota pra cá, Caio. Meu Deus do céu, eu não tenho que estar falando de sonhos, eu não tenho que estar falando de terremotos, eu não tenho que estar falando de maremotos, eu não tenho que estar falando de crise, eu não tenho que estar amedrontando o povo com o que vem aí. Eu tenho que pregar a palavra, porque a palavra revela os propósitos eternos de Deus. Isso aqui é tão sério que Deus não está interessado só em milagres. Deus não está interessado em levantar pregador no sentido de torná-lo famoso, grandioso. Deus está no propósito de levantar uma comunidade de sacerdotes para proclamar os eternos propósitos dele. É por isso que Jesus Cristo, ele fez mensagem à pregação de Jonas. Vocês já observaram isso? Em Jonas não teve milagres, em Jonas fogo não desceu do céu, em Jonas não houve rebuliço, mas uma cidade inteira aceitou a mensagem. Por isso que Jesus falou da pregação de Jonas. Gente, o que salva é a... Pode pra cá, Caio. O que salva é a palavra, o que purifica é a palavra, quem ilumina é a palavra, quem orienta é a palavra, quem ensina é a palavra, quem ordena é a palavra, quem direita é a palavra, quem santifica é a palavra, quem dá luz é a palavra. A palavra revela os propósitos de... Tudo que Deus quer para a humanidade está onde? Está no jornal do Times? Tudo que Deus quer para a humanidade está num partido político? Tudo que Deus quer melhor para a humanidade, para a vida eterna da humanidade, está no horóscopo? Está no livro de leitura? Está onde? E por que é que você não quer mais pregar a Bíblia? É pregador dizendo, eu não vou mais pregar, eu não vou mais pregar. É soprando em povo, é botando o povo para cair. Gente, se tem uma coisa que dá vida, bota para cá, Caio, bota para cá.
Vocês sabem por que eu só prego a palavra? Tem gente que fica, o pregador ali, ele não tem muita unção, só pregou a palavra. E os propósitos de Deus estão aonde? E a vida de Deus está onde? E a santidade de Deus é revelada aonde? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Se não tiver um negócio, aí observem bem. Lê isso aí de novo, pastor, lê. Em tempos devidos, não é isso? Mas no seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Ou seja, é uma ordem. Esse mandamento é uma ordem. Deus não pede favor para pregar a palavra. Ele dá uma e de por todo mundo e pregar o evangelho. Por quê? Porque o evangelho tem o que a ciência não tem. Bota para cá, Caio. O evangelho tem o que a filosofia não tem. O evangelho tem o que a educação não tem. O quê? A vida eterna. A vida eterna. Por isso que a Bíblia diz, vamos pregar o evangelho. Romanos 1,17. O evangelho é o poder de Deus. Não transforma ninguém. Por isso que Paulo diz, isso aqui Deus me deu uma injunção. Deus me deu uma ordem. Eita, meus irmãos. Eita, rapaz. Vamos ver aí 1 Timóteo 2,6. 1 Timóteo 2,6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho no seu tempo. Pronto. Então o evangelho revela o Cristo que é o Salvador da humanidade. Levem aí, João. Vamos ver o que é evangelho. O evangelho de João, capítulo 20. Eu acho, Evangelho de João, capítulo 20. É o último versículo. Vai. João 20, 31. Sim. Estes, porém, foram escritos para isso aqui é evangelho. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Meu Deus. Meu Deus. Para que creiais que Jesus é o Cristo. E o que ele diz mais? O Filho de Deus. E o que mais? E que para crendo, porque você não vai para o céu se não ter a ideia certa que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então eu vou pregar outra coisa. Jesus está mandando eu pregar o que na igreja? Jesus está mandando eu pregar o que na rua? Jesus está mandando eu pregar o que na faculdade? Jesus está mandando eu pregar nos outros países o que? Qual é a única coisa que pode salvar o pecador? É o evangelho. Qual é a única coisa que pode dar vida eterna? Então veja bem, os eternos propósitos de Deus são revelados na pregação. Pronto. E qual é o eterno propósito de Deus? Jesus foi preparado para morrer pelos nossos pecados desde a fundação do mundo. Eita, meu Deus, meu Deus. Aí eu fico pensando, é tanta gente pregando lorota, é tanta gente arrumando macacada.